sobre os processadores aí na sua parte de composição, é o que nós chamamos de barramentos do processador. Professor, o que é o indicativo dos barramentos? Barramentos são os caminhos por onde as informações trafegam. E em relação ao processador, existe o barramento de dados, o barramento de endereço e o barramento de controle. O que isso afeta o meu computador? Pois bem, se barramento é todo e qualquer caminho por onde as informações trafegam de um ponto a outro, é isso que nós chamamos de barramento, o processador tem que transmitir dados, ele tem que processar, daí ele tem que armazenar na memória, ou ele tem que buscar dados na memória para processar. Ele também recebe dados que vêm dos periféricos de entrada e também envia dados para os periféricos de saída. Isso quer dizer que o processador transmite e transfere dados entre memória, processador e também em relação ao processador, os periféricos e outros componentes. Para fazer isso, o processador precisa de caminhos, estradas por onde os dados vão trafegar. Existe um desses caminhos que nós chamamos de barramentos de dados do processador. O barramento de dados do processador é o caminho por onde trafegam os dados propriamente dito. Só que para os dados atingirem o local, é preciso de um endereço, de uma posição de memória indicativa. Esse endereço trafega no barramento de endereço. Observa, o barramento de dados é só para trafegar os dados. O barramento de endereços é por onde trafega a indicação da posição de memória que deve ser acessada. Por isso o barramento de endereço, porque esse só indica a posição de memória que deve ser acessada. Os dados trafegam pelo barramento de dados, mas a indicação da posição de memória que deve ser acessada é pelo barramento de endereço. E também tenho que ter um barramento de controle, que controla como esses dados chegarão nesse endereço. O barramento de controle, então, fornece sinais de sincronia que sincronizam como os dados chegarão nesse endereço. Por isso que eu preciso dos três: dados, endereço e controle. Barramento de dados, por onde trafegam os dados. Barramento de endereço, a indicação da posição de memória que deve ser acessada, o endereço. E barramento de controle, fornecendo sinais de sincronia que indicam como esses dados, de fato, chegarão naquele endereço. Com isso, eu tenho os três barramentos do processador. Certo, pessoal? Isso que nós falamos são os principais parâmetros do processador, que é a unidade central de processamento do teu computador, ou CPU, certo? Até a próxima aula, bons estudos!